externou a alegria na última EBD de 2025. Assim também nós externamos a nossa alegria na primeira EBD de 2026, rogando ao Senhor a sua graça, que nos dê sabedoria para aprender cada vez mais da sua palavra. E vamos iniciar, então, lendo a palavra do Senhor. E eu convido os irmãos, aqueles que podem, para que fiquem de pé. Vamos abrir a palavra do Senhor no Salmo de número 113. O Senhor, o maior e mais digno objeto de louvor. Salmo de número 113. Vamos fazer a leitura de forma alternada. Eu vou ler os ímpares e os irmãos os versículos pares. Salmo de número 113. Assim nos diz a palavra do Senhor. Aleluia! Louvai, servos do Senhor. Louvai o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Do nascimento do sol até ao ocaso, louvado seja o nome do Senhor. Excelso é o Senhor, acima de todas as nações, e a sua glória acima dos céus. Quem é semelhante ao Senhor, nosso Deus, cujo trono está nas alturas? Ele ergue do pó o desvalido e do monturo o necessitado. Todos juntos, 9. Faz que a mulher estéril viva em família e seja alegre, mãe de filhos. Aleluia. Amém. Ainda de pé, vamos orar ao Senhor. Queria pedir ao meu irmão presbítero Roger para fazer uma oração ao nosso Deus. Amém. Se puder ainda permanecer de pé para entoarmos o hino de número 63, as muitas bênçãos, e na oportunidade também trazermos os nossos dízimos e as nossas ofertas diante do altar do Senhor. Se da vida as vagas procelosas são, se com desalento julgas tudo vão, contas muitas bênçãos, dize-as de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Contas bênçãos, dize quantas são, recebidas da divina mão, vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Tens acaso mágoas, triste é teu lidar, é a cruz pesada que tens de levar, contas muitas bênçãos, logo exultarás, e fortalecido tudo vencerás. Contas bênçãos, dize quantas são, recebidas da divina mão, vem dizê-las todas de uma vez, e
os outros com seu ouro e bens. Lembra que tesouros prometidos tens, nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste que vais habitar. Conta as bênçãos, dize quantas são, recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Seja o teu combate longo ou breve aqui, não te desanimes, Deus será por ti. Seu divino auxílio minorando o mal, te dará consolo e galardão final. Conta as bênçãos, dize quantas são, recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Oremos. Santo Deus, Pai de misericórdia, graças te damos, Senhor, por mais esse dia, Senhor, na tua casa. Louvamos o teu nome, Senhor, pelo teu cuidado, por toda sorte de bênção, Senhor, que tu derramas, Senhor, sobre o teu povo e sobre toda a criatura. Te somos gratos, Pai, porque tu tens sido, Senhor, com a tua igreja, a sustentando, a amparando, Senhor, e a expandindo, Senhor. E nesse momento, Pai, te somos gratos, Senhor, pela oportunidade que temos, Senhor, de trazer a ti dízimos e ofertas, Senhor. Que eles sejam utilizados, administrados, Senhor, com zelo pelo conselho da nossa igreja e também, Senhor, pelo tesoureiro, Senhor. Os abençoa, os faz caminhar firmes em ti e abençoa, continua abençoando a tua igreja e fortalecendo. É a oração que fazemos, gratos por tudo, no nome santo e poderoso de Cristo. Amém. Bom dia, meus irmãos. Saúdo todos com a graça, com a paz do nosso Senhor. Nós vamos para a nossa palavra pastoral, lá no Salmo 120, versículos 1 e 2. Salmo 120, versículos 1 e 2. Nós vamos ler juntos. Nosso tema é o clamor do aflito. Todos. O clamor do aflito. Na minha angústia, clamo ao Senhor e Ele me ouve. Senhor, livra-me dos lábios mentirosos, da língua enganadora. Salmo 120, 1 e 2. Vamos orar ao Senhor. Pai querido e amado, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Te rendemos graças porque o Senhor é tão bondoso, o Senhor nos ensina, o Senhor direciona a Tua igreja, ó Deus, e a Tua palavra que é infalível, inerrante, ó Deus, é utilizada, Pai, pelo Senhor para falar o nosso coração, e nós cremos, Pai, que o Senhor é quem consola, quem alimenta, quem direciona, quem corrige. E pedimos, Pai, que o Teu Santo Espírito fale mais uma vez ao nosso coração, não só nesta meditação, mas na escola dominical, à noite, no culto ao Senhor. Nos ajude, Pai, a compreender a Tua palavra, nos ajude a amar mais a Tua palavra, a ter, ó Pai, apreço pelo que o Senhor fala ao nosso coração. Livra-nos, Pai, da dureza, livra-nos, Pai, da incredulidade neste ano que se inicia. Nos ajude, Pai, para que dia após dia possamos crescer no conhecimento da Tua palavra. Pedimos por misericórdia, Senhor, em nome do nosso Senhor Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, eu já disse algumas vezes a questão da inspiração das Escrituras,
como tendo ligação com quem escreve o texto. E aí nós, na ocasião que nós mencionamos mais sobre isso, falamos sobre o livro dos Salmos e falamos sobre a ordem dos Salmos. Mencionamos que a ordem dos Salmos é inspirada. O autor que registrou os Salmos, Salmos de Davi, de Salomão, de Moisés, filhos de Asaf, filhos de Corá, o autor que reúne, ele foi inspirado pelo Senhor nesta reunião. Então, a ordem tem, sim, uma importância para entendimento do que Deus quer falar à sua igreja. Por exemplo, você deve se recordar do Salmo 23, o Senhor é meu pastor. Se você vir o Salmo 22 e o Salmo 24, são salmos messiânicos que englobam essa unidade. Então, o autor, ao organizar os Salmos de Davi, ele tem esse propósito específico de ensinar também esta sequência, há aprendizados ligados àquela sequência. Há outros salmos que você poderia também estudar e perceber essa ligação, bem como esse que é um primeiro dos salmos chamado Cântico de Romagem, ou de subidas, cânticos de degraus, cânticos em que o povo de Deus cantava enquanto subia para Jerusalém, para as festas, para adorar o Senhor. Mas antes de falar basicamente, aliás, já falando basicamente desse salmo, mas dando alguns detalhes de contexto, não foi também à toa ou aleatoriamente que esse salmo foi jogado aqui logo após o Salmo 119. Você pode folhear, se você estiver com a Bíblia aberta, e perceber que o Salmo 119, nós já ouvimos isso várias vezes, é um salmo que fala da palavra de Deus, da palavra de Deus. E aí ele chama a palavra de Deus com vários substantivos ou adjetivos, e ele vai dizendo assim, olha, chama ela de perfeita, ou traz também como os mandamentos do Senhor. Ele, na verdade, traz substantivos e adjetivos, mostrando o quanto é bela a lei de Deus, o quanto há apreço, ensino, alegria, o quanto Deus fala para o seu povo, consolo por meio da sua palavra. Mas tem outro aspecto que eu também já mencionei à igreja em algumas ocasiões, que é o aspecto de quem era ou como estava o coração do salmista no Salmo 119. E aí você pode acompanhar alguns versículos. Versículo 20. Consumida está a minha alma. Depois ele vai falar dos soberbos, 21. Increpaste os soberbos, os malditos, os que se desviam dos teus mandamentos. Depois 22. Tira de sobre mim o opróbrio e o desprezo. Assentaram-se os príncipes e falaram contra mim, 23. E aí você vai, 25. A minha alma está, 31. Foi-me bom ter eu passado pela aflição. E aí você vai perceber que, com calma, você pode meditar em casa, que o salmista vai mostrar que a sua alma está com grande angústia. É alguém que está enfrentando momentos muito difíceis na vida e ligados tanto ao seu pecado, quanto ao ataque de inimigos por conta da sua queda. E aí você vai chegar no 120, que eu vou resumir assim, há um apontamento também de alguns estudiosos que mostram, o Salmo 119 vai ter essa vertente de mostrar um coração quebrado, e ele encerra como, leia comigo, se você estiver com a Bíblia aberta, o último versículo do Salmo 119. Ando errante como ovelha desgarrada. Procura o teu servo, pois não me esqueço dos teus mandamentos. O salmo encerra dizendo, eu estou como ovelha desgarrada, ando errante, vagueando. Procura o teu servo. É a súplica que encerra o salmo. E aí você fala assim, olha, eu esperava que diante de um salmo que trata tanta angústia, tanta perseguição, vergonha, que ia encerrar dizendo, olha, Deus me ouviu a oração. Não. Ele fala, procura, Senhor, o teu servo. Eu estou desgarrado. Eu ando errante. Eu não me esqueço dos teus mandamentos. E aí, começa então um cântico de onde? De subidas. Para onde? Para a presença do Senhor. Começa o Salmo 120. Cântico de degraus. 120, 121, vai até o 134.
até o 134, o salmista que antes do cântico de degraus, dos cânticos de degraus, ele andando errante, desgarrado, e agora ele andando como? Andando para o templo, para a adoração ao Senhor, buscando a presença do Senhor. E aí eu começo, eu vou mencionar apenas os versículos que nós já lemos, e ele diz: na minha angústia faço o quê? Clamo ao Senhor, e Ele me ouve. Senhor, livra-me dos lábios mentirosos, da língua enganadora. Olha que interessante, ele ainda está vivendo dias de angústia, mas o ponto que nós queremos destacar nesta manhã é que nos dias mais difíceis você tem onde buscar refúgio. Você pode clamar ao Senhor. E é uma convicção, e só há esta expressão no Salmo. Ele fala: na minha angústia clamo ao Senhor, e Ele me ouve. Eu tenho convicção que eu posso rogar ao Senhor, e que Ele vai ouvir o meu clamor. E você vai perceber que Ele vai falar só agora de lutas. Versículo 3, que te será dado, ou que será acrescentado, ó língua enganadora, setas agudas do valente, brasas vivas de zimbro. Ai de mim que peregrino em Meseque e habito nas tendas de Quedar. Já há tempo demais que habito com os que odeiam a paz. Sou pela paz, quando porém eu falo, eles teimam pela guerra. E aí acaba o Salmo. Ele está lamentando as lutas que tem vivido, mas ele já inicia o Salmo dizendo: olha, eu estou no meio das lutas, mas eu sei que posso clamar a esse Deus. E esta deve ser a maior convicção do coração daquele que tem enfrentado lutas e que sofre por causa do Evangelho. A convicção de nós temos um Deus que promete andar conosco. Nós, por mais que o coração tenha essa sensação, estou como ovelha desgarrada, ando errante, não sei para onde eu vou, estou perdido, estou sendo perseguido, estou sendo oprimido. Mesmo que o coração tenha esta sensação de abandono, a vida nova que Deus dá ao homem, quando Ele transforma o coração, as disposições do novo homem, elas devem nos fazer abrir os lábios e ter, expressando esta convicção de Deus está comigo, Deus ouve, eu sei para onde eu vou. E aqui, nessa sequência, ele está indo para a presença do Senhor, peregrinando para Jerusalém. Estou sofrendo, estou angustiado, há perseguição, há problemas, há lutas, mas Deus ouve o clamor do seu povo. Eu vou lá clamar ao Senhor. A vontade, às vezes, é de não ir lá, porque aqui eles estão, era um cântico que era entoado quando o povo andava em direção ao culto ao Senhor. Porque é interessante, a primeira sensação ou a primeira decisão comum que o nosso coração quer quando estamos angustiados fica em casa. Não, eu não aguento ir hoje cultuar o Senhor. A minha alma está abalada, angustiada. Na minha angústia, eu fico em casa. Não, na minha angústia eu clamo ao Senhor. E esse salmo era cantado, o povo indo para o culto. Na minha angústia eu vou clamar, eu clamo ao Senhor. Por quê? Aí você pode pegar outros textos das Escrituras que vão mostrar. Porque Deus se inclina para ouvir a oração do seu povo. Porque Deus responde. E por que é que Deus responde? Por causa da pessoa de Cristo. Sempre foi assim. O que é que havia no templo? Sacrifícios, apontando para a cruz. Havia sacerdote, apontando para o perfeito sumo sacerdote que é Cristo. Havia o templo, que era a casa de Deus, Deus habitando no meio do seu povo. Havia a voz profética, Deus ensinando ao seu povo, na leitura da lei, na explicação da lei. Irmãos, nós podemos nos refugiar no Senhor. E não existe lugar melhor no dia da angústia para você estar do que na presença do seu povo, adorando, recebendo dele o conforto, a exortação, a sua bendita palavra. Você pode se voltar para o Senhor no dia da angústia e dizer: Senhor, está doendo de todo lado, mas eu sei que na minha angústia
clamo ao Senhor e o Senhor me ouve. Porque Cristo nos deu esse acesso, nós podemos clamar. Que Ele tenha misericórdia de nós, que Ele conforte a sua alma e que você continue com essa convicção de que o melhor lugar para se estar não é errante, mas é buscando ao Senhor, buscando a sua presença, adorando ao Senhor, mesmo no dia da angústia. Ele ouve a voz do seu povo. Que Ele tenha misericórdia de nós e nos abençoe. Amém. Vamos ler mais uma vez, né? O clamor do aflito. Na minha angústia, clamo ao Senhor e Ele me ouve. Senhor, livra-me dos lábios mentirosos e da língua enganadora. Salmos 120, 1 e 2. Que Deus nos abençoe. Meus irmãos, a gente vai fazer um momento agora que eu acabei pulando, coisa de iniciante, que é a nossa leitura sequencial, que é extremamente importante, que é o momento em que um dos nossos jovens ou adolescentes vem aqui e lê uma parte da palavra, em que eles já começam a treinar, né, assumindo grandes responsabilidades na igreja. Eu queria convidar a nossa irmã Laurinha para lermos a leitura em Jeremias, capítulo 42, os versículos 12 ao versículo 22. Eu vos serei propício, para que ele tenha misericórdia de vós e vos faça morar em vossa terra. Mas se vós disserdes, não ficaremos nessa terra, não obedecendo à voz do Senhor vosso Deus, dizendo, não, antes iremos à terra do Egito, onde não veremos guerra, nem ouviremos som de trombeta, nem teremos fome de pão, e ali ficaremos. Nesse caso, ouvi a palavra do Senhor, ó resto de Judá. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Se tiverdes o firme propósito de entrar no Egito e fordes para morar, acontecerá então que a espada que vós temeis vos alcançará na terra do Egito, e a fome que receais vos seguirá de perto os passos no Egito, onde morrereis. Assim será com todos os homens que tiverem o propósito de entrar no Egito para morar. Morrerão à espada, à fome e de peste. Não restará deles nenhum, nem escapará do mal que farei vir sobre eles. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: como se derramou a minha ira e o meu furor sobre os habitantes de Jerusalém, assim se derramará a minha indignação sobre vós, quando entrardes no Egito. Sereis objeto de maldição, de espanto, de desprezo e opróbrio, e não vereis mais este lugar. Falou vós o Senhor, ó resto de Judá, não entreis no Egito, tende por certo que vos adverti hoje. Porque vós, à custa da vossa vida, a vós mesmos vos enganastes, pois me enviastes ao Senhor, vosso Deus, dizendo, ora, por nós ao Senhor, nosso Deus, e, segundo tudo o que disser o Senhor, nosso Deus, declará-no-lo assim e o faremos. Mas tendo vós declarado isso hoje, não destes ouvidos à voz do Senhor, vosso Deus, em coisa alguma pela qual ele me enviou a vós outros. Agora, pois, sabei por certo que morrereis à espada, à fome e de peste no mesmo lugar aonde desejastes ir para morar. Amém. Obrigado, Laurinha. Meus irmãos, esse é o momento agora em que nós saudamos os nossos visitantes. Temos muitos irmãos que estão viajando, como também temos muitos irmãos que estão aqui conosco, ou passeando, tirando férias. Então, nós queremos conhecê-los e saudá-los. E se puderem ficar de pé, para que a gente possa te identificar, te saudar.
e te cumprimentar, por favor, aqueles que nos visitam pela primeira vez. Lá em cima? Ah, temos 2 senhoras. O desafio agora é conseguir escutar o nome, né? Qual o nome de vocês? Silmara. Larissa. Benedina. Benedita. Pronto, que Deus os abençoe. Pode sentar. Mais alguém? Então, a gente tem ali, vou apresentar o irmão de Ingrid. Na verdade, eles vieram no templo antigo, né? Na nossa sede antiga, mas na nova é a primeira vez. Estão aqui, vindo de São Paulo. O irmão, o Igor, a Pâmela e a Dudinha, Maria Eduarda. Mais algum visitante? O desafio aqui é tentar manter um pouquinho da simpatia das nossas irmãs Raquel e Daiane, né? Que faziam isso de forma tão zelosa. Mas que Deus os abençoe, né? Se fazem parte de alguma igreja, leve o nosso abraço. Se não, nossa igreja está de portas abertas para vocês. Nós agora vamos falar sobre os nossos aniversariantes. Nós temos aqui uma lista. Sabemos que janeiro, acho que é o período que mais tem aniversário de casamento, né? Inclusive, até eu também. Mas vamos lá. Então, queremos convidar aqui os irmãos, e aí aqueles que forem chamados já podem vir aqui para frente. O Arley Vieira Barros Leal, que é aniversário mesmo. Ítalo e Celciana, aniversário de casamento. Ana Karina. A Miriam Borges, no dia 7. Paulo e Marcilene, dia 8, aniversário de casamento. Márcia Vera, no dia 8. No dia 8 também a Maria Clara. No dia 9, a Ana Júlia Neri. Dia 11, Fernando e Elke, eles estão viajando, né? E dia 11 também o Eloy e a Sara. Então queremos convidar os irmãos para que a gente possa orar e rogar as bênçãos do Senhor nessas datas tão especiais. Faltou alguém? Se tem alguém que está nos visitando e que porventura faz aniversário de casamento ou aniversário e não foi citado, podem também vir aqui à frente para que a gente possa orar por vocês. Bem, vamos orar então por esses irmãos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te louvamos, Deus, te bendizemos, Pai. Nesse momento queremos rogar ao Senhor pela vida desses queridos irmãos, ó Pai amado, que estão fazendo mais um ano de vida ou mais um ano de casamento, Pai. Rogando ao Senhor que derrame as tuas bênçãos sobre a vida deles, Senhor. Dando sabedoria, Pai, dando prudência, discernimento. Aos casais, Senhor Deus, dando cada vez mais unidade, amor, Senhor Deus. Ó Pai amado, guarda essas vidas, Senhor Deus, vidas tão preciosas para nós. Que o Senhor os abençoe e os cubra de graça, Senhor Deus amado. Muito obrigado por tê-los em nosso meio. Nós te agradecemos, Senhor Deus, pela vida de cada um aqui, Senhor. Gratos por tudo. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Que Deus os abençoe, meus irmãos. Agora nós vamos chamar as nossas crianças, lembrando que as crianças vão vir orar aqui na frente e depois irão retornar para os seus pais. Esse mês de janeiro é o mês em que nós temos classe única. Logo, logo estaremos aí de volta com as nossas classes, então aproveitem esse momento. Então, vamos orar pelas nossas crianças e depois elas voltam para os seus pais. É até estranho ver pouca criança, né? A gente está acostumado com lotado aqui. Já já elas chegam, estão curtindo as férias. Pedir ao meu irmão presbitério Edson para orar. Vamos orar, crianças, fechem os olhinhos. Está chegando mais uma, pronto. Vamos orar, irmãos. Nosso Deus e Pai, que manhã linda do teu dia, que oportunidade maravilhosa virmos à tua casa, trazermos os nossos filhos, Senhor. Que bênção. Muito obrigado, Senhor, pela existência da igreja. Muito obrigado, Senhor, pela IP Cambeba. Nós te agradecemos.
E te agradecemos por esse momento aqui especial, onde oramos pelos nossos filhos, pelos filhos da igreja. E te pedimos o teu favor, a tua bênção sobre eles, em nome de Jesus. Guarda o coraçãozinho deles para o Senhor. Ó Deus, que cresçam conhecendo a tua palavra aqui na igreja, em casa, e no momento certo, que o Senhor os chame a uma decisão perto do Senhor, confessando o Senhor como Senhor deles. Nós pedimos. Abençoa-os nessa escola dominical, assim como a todos nós adultos também, em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Já convido os irmãos dos departamentos, se tiverem alguns avisos. Sei que a mocidade tem um. Se outros departamentos também tiverem aviso, por favor, já fique aqui próximo. Bom dia, amada igreja. Queria começar agora os trabalhos da UMP de 2026, convocando nossos jovens para a nossa primeira plenária do ano. Vai ser no próximo domingo, pós-EBD. Então é importante todos os jovens, né? Deixamos para fazer no dia 11, para justamente tentarmos ter o maior tipo de frequência possível, né? De todos, para nós podermos fazer a votação do nosso calendário, fazer a admissão de novos membros e assim darmos a continuidade nos trabalhos da UMP. Eu creio que não há mais nenhum aviso. Deixa eu colocar. Então nós vamos começar com o nosso estudo. As crianças hoje, aliás, durante esse mês de janeiro inteiro, estarão aqui no templo. E aí eu vou repetir a recomendação aos pais. Tenham paciência com seus filhos. Tenha paciência se você não tem filhos. Então tenha paciência com... São filhos da aliança. A palavra de Deus trata-os como povo de Deus. Paulo chama aos santos, chama de santos os filhos da aliança. Então, e aí eu vou lembrar também de como Paulo trata, e Paulo se dirige às crianças nas cartas. Aos Colossenses ele se dirige às crianças, aos Efésios ele se dirige às crianças. Normalmente, no culto público falando, olha, crianças, obedecem a vossos pais, inclusive é o nosso primeiro tema desta escola dominical em janeiro. Então tenha paciência com as crianças, é natural a inquietude, normalmente do meio para o fim a paciência delas começa a diminuir e a nossa paciência como adulto precisa aumentar. Então tenhamos paciência tranquilamente, faz parte, tá bom? Então vamos, e ajudem elas a entender também a lição. Por vezes eu trarei aplicações às crianças, mas por vezes não, a aplicação é para o adulto, mas você pode, inclusive, fazer uma tradução para ela do lado aí, sem nenhum problema, tá bom? Então, esse mês de janeiro é um mês em que nós temos escola dominical junto, e a importância nisso, a importância porque quando chega a idade da transição, em que a criança vai deixar de frequentar a classe de pequenos, e às vezes precisa vir para o templo, 12 anos, 13 anos, ele não se sente tão deslocado, porque é um ambiente que ele já tem familiaridade, tá bom? Então, tenha paciência e amor com as nossas crianças. Nós vamos, irmãos, abrir as escrituras lá em Marcos, capítulo 7. Eu vou fazer a leitura a partir do versículo 1 e vou até o versículo 11. O contexto vai até mais, mas eu vou parar no 11.
Diz assim a palavra do Senhor. Marcos 7. Deixa eu só testar o passador. Pronto. Marcos 7 diz assim: Ora, reuniram-se a Jesus os fariseus e alguns escribas vindos de Jerusalém. E vendo que alguns dos discípulos dele comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, pois os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. Quando voltaram da praça, não comem sem se aspergirem. E há muitas outras coisas que receberam para observar, como a lavagem de copos, jarros e vasos de metal e camas. Interpelaram-no os fariseus e os escribas: por que não andam os teus discípulos de conformidade com a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos por lavar? Crianças, mãos por lavar é mãos sem lavar, tá bom? Mãos que ainda não foram lavadas. Respondeu-lhes: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. E disse-lhes ainda: jeitosamente rejeitais o preceito de Deus para guardardes a vossa própria tradição. Pois Moisés disse, aqui está o centro: honra teu pai e a tua mãe, e quem maldisser a seu pai ou sua mãe, seja punido de morte. Vós, porém, dizeis: se um homem disser a seu pai ou sua mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta para o Senhor. Eu vou parar aqui, depois, em outro momento, a gente menciona. Nós vamos orar ao Senhor. Pai, nós te rendemos graças pela tua palavra. Nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor nos deu o privilégio de ter a tua palavra. Enquanto muitos servos do Senhor, ó Deus, não têm esse privilégio e às vezes têm apenas porções da tua palavra, nós temos, Pai, ela toda escrita, traduzida em várias versões, comentários, livros, e liberdade para estudar, para discutir detalhes do texto, para aprender, para cultuar o Senhor publicamente. Muito obrigado por esse privilégio, Senhor, e dá ao nosso coração, Pai, o desejo de aprender mais, de ter mais apreço, diligência no estudo da tua palavra. Livra-nos, Pai, da preguiça, livra-nos, Pai, de sermos como aqueles que olham para a tua palavra e se esquecem de como estão. Mas nós queremos, Pai, como diz também a tua palavra, ser operosos praticantes em tudo que o Senhor nos ensinar, Pai. Para a honra e glória do teu nome é o que nós suplicamos. No nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, quando nós escolhemos esse tema do 5º mandamento, o dever de honrar, nós pensamos crianças e adultos, um tema que chamasse a igreja a pensar um pouco mais sobre esse tema. Eu inicio falando, irmãos, sobre a concepção equivocada de amor que há em nosso tempo, porque se pensa, crianças, que amor é aquilo que você sente sobre uma pessoa que você gosta. De fato, amor tem relação com isso. O amor, ele normalmente gera sentimentos de amizade, de companheirismo, de querer estar junto, de sentir frio na barriga. É normal, crianças. Mas amor não é só isso. E nós temos dito isso à igreja, e mencionando o texto das Escrituras, e um exemplo que eu dou: o que é que você sente quando você precisa dar de comer a quem te persegue?
Se teu inimigo tiver fome, pode repetir. Eu acho que vocês não sabem o que diz a Bíblia. Eu vou de novo. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. E aí a pergunta: o que eu sinto dando de comer para o meu inimigo? Ah, meu inimigo, você é muito bonzinho, eu vou lhe dar de comer agora. Porque no coração a vontade é de deixar morrer de fome. Então, não é uma ideia de sentimento, de amor ligado necessariamente a sentimento de empatia. Há uma confusão sobre o amor. Mas quando a Bíblia fala sobre amor, ela trata, sim, de aspectos ligados a sentimento. Por exemplo, entranhados afetos de misericórdia. Amor que mexe dá frio na barriga, calafrios. Mas ela fala também de algo ligado à ação, razão, serviço, de doar-se a alguém, ou de fazer algo em prol do seu semelhante. E aqui onde a gente chega no 5º mandamento, que é o primeiro mandamento que fala sobre amor com o semelhante. E as crianças, quantos mandamentos Deus deu para o seu povo por meio de Moisés? Foram 5, 6, 7, quantos foram crianças? Só as crianças. 10 mandamentos. Os 10 falam sobre amor. Os 4 primeiros sobre amor a Deus. E do 5º mandamento até o 10º sobre amor ao próximo. E aqui nesse mandamento fala sobre amor aos pais. Relação de amor que você deve aos seus pais. Quer você goste do seu pai, quer você não goste do seu pai. Aí se meu pai for ruim, e se minha mãe for ruim, e se... Aí eu vou chegar lá. Se aqueles que exercem autoridade sobre mim são ruins, eu lhe devo amor? Deve. Porque amor não está necessariamente ligada à empatia, mas tem relação com uma resposta de obediência ao Deus que nos amou. Então nós respondemos para Deus com amor, porque nós amamos porque Ele nos amou primeiro. E porque Ele nos amou primeiro, nós amamos a Deus e necessariamente amamos ao nosso semelhante. Então, há todo esse aspecto que a gente precisa destacar. Então, quando você pensar em honra aos pais, o dever de honrar, que às vezes é difícil, quando papai e mamãe falam assim: filho, não dorme sem escovar os dentes, ou vá tomar banho antes de dormir, ou vá arrumar a mochila para ir para a escola. E aí você vai, você fica assim. Você tem que pensar no dever de obedecer ao pai e à mãe, de honrar o pai e a mãe, como algo, como uma expressão de amor. Então, toda vez que o seu coração, na hora que papai e mamãe der uma ordem, lembre-se, a minha resposta é de amar alguém que me ama. Então, nós vamos tratar nesta perspectiva, tendo esse pressuposto. E aí nós colocamos esse texto de Marcos 7,11, já para que você adulto tenha a noção de que esse mandamento não é uma palavra exclusiva às crianças. Esse mandamento é bem abrangente. Nós não vamos conseguir abranger tudo hoje, mas nós vamos mencionar vários aspectos hoje sobre o que é honrar. Então, ou como nós podemos perceber ações que apontam para a honra, até porque essas ações podem ser meramente externas, estas ações. É possível que externamente você seja extremamente zeloso e obediente. Os escribas e fariseus o eram. Externamente olhavam, as pessoas podiam olhar e perceber: olha, eu sou pecador. Aqueles ali cumprem a lei perfeitamente, obedecem, parecem honrar. Mas honra, obviamente, é algo que é interno, é plantado pelo Senhor, é uma expressão que agrada a Deus somente por meio daqueles que têm o Senhor. E aí sim, as expressões externas. Nós vamos falar sobre algumas
expressões externas também ligadas à honra. Então, nós colocamos aqui alguns textos que falam, você pode abrir Levítico 19, 18, que vão nortear esse aspecto de amor. Levítico 19, 18 fala assim: não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. E aí vem a expressão, eu sou o Senhor. Então, você percebe que essa ideia de achar, o Deus do Antigo Testamento era um Deus irado e o Deus do Novo Testamento é um Deus amoroso. Não, você percebe que na Antiga Aliança, Deus trata o seu povo com amor e ordena amor. E mostra que o amor, ele norteia as relações entre as pessoas. E aí outro texto, agora em Mateus 22. E um deles, doutor da lei, interrogou para o experimentar, dizendo: mestre, qual é o grande mandamento na lei? E Jesus disse-lhe: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, e aqui está incluso o quinto mandamento, do 5º ao 10º, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Pastor Amadeu pregou sobre o aspecto da lei no último domingo, e aqui você percebe que a lei, ela é expressão de vida, cumpra e viverás. Mas por causa da queda nós não cumprimos. A lei de Deus é boa. Paulo vai mesmo, a lei é boa. E aí, você vai perceber Cristo falando, a lei não só é boa, mas a lei e o amor, elas estão intimamente ligados. Então percebam que pensar em honrar, naturalmente, é pensar em amar. A honra é expressão de amor. Adolescente, é tão difícil obedecer nessa idade. E acreditem, eu já passei por essa idade. A sensação é que o pai e a mãe não sabem de nada. Ou a sensação é que pai e mãe odeiam. E às vezes dizem, meu pai não me ama, minha mãe não me ama, eles não me entendem, eles não gostam de mim. Só que é o inverso. Pai e mãe ama. E as expressões de ordem, de direção que eles estão dando, normalmente, e se erra, pai e mãe erra também, mas normalmente, mesmo quando erra, é amando, mesmo que de modo equivocado às vezes. Mas a ideia é, eles estão cuidando de você, tentando direcionar a sua vida, e aí a resposta do coração enganoso é de achar que há uma relação de ódio na obediência, na honra, e não uma relação de amor, de apreço. Mas vocês conhecem o Evangelho. E a resposta que a Bíblia vai trazer é, ame o teu próximo. E aqui é, ame seu pai, ame sua mãe. E se você tiver dúvida de como amar seu pai e sua mãe, lembre-se de como a palavra de Deus fala sobre como é o amor de Cristo. Amor sacrificial. É o amor que Deus requer do seu povo. E esse amor, ele deve ser assim como resposta, não somente a pai e mãe, aqui nosso tema é pai e mãe, mas você vai ver as Escrituras colocando como o marido ama a sua esposa, como a esposa ama o marido, como os filhos devem amar os seus pais. E aí, o nosso ponto é com obediência. E como os pais devem amar os filhos, sabe como é? Disciplinando. Então perceba que até a vara da disciplina é expressão de amor. E a Bíblia fala sobre isso, que Deus disciplina os filhos a quem odeia. É assim, crianças? Não. Os adultos vão ajudar agora. Deus disciplina os filhos a quem? Deus disciplina os filhos a quem ama. Então, olhem para essa relação. Olhem para o próximo texto. E esse, aproximando-se dele, um jovem, disse-lhe, bom mestre, que farei para conseguir a vida eterna? Mateus 19, tá bom? O terceiro texto.
E ele disse-lhe: por que me chamas bom? Não há bom senão um que é Deus. Um só que é Deus. Se queres, pois, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse-lhe ele: quais? E Jesus disse: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ame o seu próximo como a ti mesmo. Perceba que há sempre uma relação de amor. E aqui eu vou só puxar para esse mandamento. Há uma relação de amor no dever de honrar aos pais. O último texto que eu leio, eu quero que a igreja abra e nós vamos ler juntos. Romanos 13, até as crianças, Romanos 13, versículos 8 a 10. Quando o seu irmãozinho estiver com raiva de você, viu, criança? Você vai dizer assim para ele: você me deve uma coisa. Você tem uma dívida. Na hora, o seu irmãozinho está com raiva: estou chateado, estou zangado com você, quero brigar. Você fala assim: você me deve uma coisa. Olha a resposta aí no texto. Você está me devendo, viu? Você pode falar assim: você está me devendo. O pastor disse que você está me devendo. E não foi o pastor, não. Foi o pastor leu na Bíblia. Olha o que diz aí, crianças. Só a primeira parte primeiro. A ninguém, todos juntos, a ninguém devais coisa alguma, a não... Estou com outra versão. Pronto. O que é que o seu irmãozinho na hora da raiva lhe deve? Ou em todos os momentos, crianças? O que é? Vou dar uma dica, começa com a letra A. Amor. Então, quando o seu irmãozinho quiser brigar com você, você fala assim: você está me devendo uma coisa. O que é que você está me devendo? Só as crianças? Não estou ouvindo as crianças. O que é que você está me devendo? Amor. É dívida. Amor é dívida. Nós devemos amor. E por que devemos amor? Porque Deus nos amou com eterno amor. Porque Deus nos alcançou, Deus transformou o nosso coração. E aí, a gente acha que deve vingança. Na hora da raiva, o ímpeto é de vingança. E aí fala: amor, a ninguém deve... Aí eu vou ler o restante. A ninguém devais... Eu vou ler na versão de vocês. Na nossa versão, né? Romanos 13. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor, com que vos ameis uns aos outros. Pois quem ama ao próximo tem cumprido a lei. Por isso, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás. Se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Então, se você sair daqui, criança, com a ideia de que honrar os pais é uma expressão de amar a eles, porque Deus me amou, eu já estou satisfeito. Por que que eu preciso honrar os meus pais? Porque eu devo amor a eles. E por que que eu devo amor a eles? Porque eu tenho um Deus eterno, infinito, perfeito, que atingiu meu coração, transformou meu coração, e eu não merecia. E Ele me deu esse amor todo. Mesmo quando você julga que seus pais não merecem. Ah, meu pai errou. Meu pai me disciplinou injustamente. Ah, meu pai não fez isso que eu queria muito. Minha mãe fez assim. Minha avó, minha tia. Lembre-se, você deve amor, porque Deus amou você. Há essa ênfase no texto. E aí você vai, eu trago aqui alguns aspectos, apenas para pincelar, como a queda mexe nas relações. Porque, ao invés de devotar honra aos pais, nessa expressão de amor real da parte de Deus, o que nós temos nessas relações, e no nosso tempo a gente pode vivenciar isso de maneira clara, e aí eu estou pegando aqui o texto de Paulo,
Quando fala assim, nos últimos dias os homens serão avarentos, jactanciosos, os homens serão isso. Ele vai dando a lista e fala assim, desobedientes aos pais. Marca do tempo do fim, homens que desonram os seus pais. Aliás, os homens perderam a noção de honra em todas as relações. Mas há, sim, em nosso tempo, uma pedida, uma insistência em desonrar os pais, em colocar os pais como os pais são de outra geração. E aí, crianças, sabe qual é o ímpeto natural do nosso coração quanto aos nossos pais, por eles serem de outra geração, ou por eles serem diferentes de você, dos seus colegas? Vergonha. Aquele a quem você deveria sair correndo para dar um abraço. Chega na escola, no meio dos colegas, vai pai e mãe dar um beijinho na cabeça, dar um abraço, fazer um carinho. O menino faz assim, ó, corre. Quem nunca correu aqui, que atire a primeira pedra, né? Mas isso não é um ímpeto, não deveria ser o ímpeto do coração regenerado. É um ímpeto que acaba sendo natural. É normal, né? É normal, por quê? Por que é normal? Você acha que mesmo que esta seria a expressão da pessoa de Cristo? Vergonha dos pais, eu quero me esconder dos meus pais. Eu não quero que as pessoas saibam que ele é meu pai ou que ela é minha mãe. Perceba que a queda vai destroçar as relações, todas as relações, e relação de pai e filho também. Eu coloco aqui responsabilidades, fuga de responsabilidade. O que Adão fez, o que Eva fez na queda, é repetido, irmãos, em todas as relações. Nós naturalmente jogamos as responsabilidades para outro. E aí, tanto pais que fogem de responsabilidades em relação aos seus filhos, e aí largam os filhos de qualquer jeito, à sua própria sorte, ao seu próprio desejo, ou filhos também que abandonam os pais nas suas responsabilidades. Eu vou falar mais à frente, mas já vou adiantar aqui. Filhos que deveriam honrar financeiramente seus pais, sustentar seus pais, ajudar seus pais nas suas debilidades financeiras, mas que preferem cuidar do seu próprio nariz, da sua própria vida. E eu não estou falando de tirar o pão da mesa dos filhos, obviamente não. Esse é o texto que nós lemos lá de Mateus 7, em relação a como Cristo repreende os escribas e fariseus. Outro aspecto, acusações. Não é incomum também na relação de pai e filho você encontrar trocas de acusações, dentro dessa fuga de responsabilidade, você passa a culpar seus pais pelo seu fracasso. Seja emocional, seja financeiro. E às vezes eles têm responsabilidade, eles têm parcela, mas você, ao invés de assumir a sua responsabilidade pessoal, você pega tudo, todo o pacote da sua preguiça, da sua falta de diligência em buscar os meios de graça, e joga e fala, é por causa deles. Eles me criaram assim, e por isso eu sou assim. Mas você tem Cristo, você tem o Evangelho. E aí, por vezes, por causa desse problema de relações, você não só foge de responsabilidades, mas você começa a atingi-los. Atingir como? Vingança. Ao invés de devotar amor, honra, respeito, e aí eu vou abrir o parêntese, a Bíblia fala para o escravo, escravos, vocês têm que respeitar e obedecer ao vosso Senhor, mesmo que ele seja o quê? Alguém lembra? Perverso. Se para um Senhor que não há nenhuma relação de sangue, há uma ordem de obediência, de honra, de respeito, mesmo ao perverso, porque você o honra, porque você honra como quem honra quem? Ao Senhor. Para os pais é a mesma perspectiva. Ao invés dessa
fuga de responsabilidade, dessa troca de acusações, de ofensa ou de abandono. Porque você fala, eu não aguento mais, o meu pai já passou dos limites, a minha mãe já passou dos limites, eu não vejo a hora de fazer 18 anos. Já ouviram essa frase, né? É muito comum. Aí faz 18 e percebe que não tem nada, muda nada. Não muda 1 centímetro, fez 18 e agora? Vá para o mundo. Para você ver. Irmãos, é um descontrole, é um destempero viver desse jeito. Não perceber que tudo isso aqui, essa desonra completa é uma expressão ligada à queda. A queda mexe com as relações. É por isso que você, possivelmente, alguém aqui, é possível que você tenha uma relação difícil com seu pai. E quando você perceber que a raiz não está... é porque é o meu pai. Não é, irmãos, não é essa a questão. A questão é que a queda afetou as relações. E a sua paciência não é maior por causa da queda. Mas você afirma ter nascido de novo. Você afirma que tem o Espírito Santo habitando em seu coração. E a palavra de Deus fala que o Espírito efetua o quê? O querer e o realizar. Então nós afirmamos que temos a vida de Cristo, que somos unidos a Cristo. A palavra de Deus fala assim, Cristo fala assim, olha, eu e o Pai viremos e faremos nele morada. Então perceba a expressão, você tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo habitando no coração do homem. E aí você diz, eu tenho isso, eu sou crente. Mas vive numa relação terrível com seus pais, tem alguma coisa de errada. Tem algo de errado. E isso certamente não... E o errado não está na expressão do Evangelho, mas na expressão do seu coração. Volte-se e olhe porque a palavra de Deus fala sobre isso. E aí eu vou chegar aqui a um ponto, um tanto óbvio, mas observe alguns textos que falam quem são os nossos pais, o que a Bíblia fala. A primeira resposta é óbvia mesmo. Nossos pais, aqueles que nos geraram, pai e mãe. Eu nasci e fui criado nessa casa, eu conheço meu pai, conheço minha mãe. Olhe para alguns textos, Deuteronômio 5 vai dizer, deixa eu passar aqui, Deuteronômio 5,16 diz, honra teu pai e tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou, para que se prolongue os teus dias e para que te vá bem na terra que o Senhor teu Deus te dá. Eu já vou adiantar que eu não vou tratar sobre essa segunda expressão dita em Êxodo 20, em Deuteronômio 5, Efésios 6, porque dá um estudo só para tratar essa expressão da promessa em relação ao quinto mandamento. Eu estou tratando sobre a primeira parte, o dever da honra. Então diz, honra teu pai e tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou. E aí eu vou e trago também Provérbios 23, 22 a 25. Olha qual é o ponto aqui. A questão que eu quero mostrar é que há nas Escrituras, a partir de Êxodo 20, quando traz, honra teu pai e tua mãe, você tem essa expressão. Mas essa expressão ela não fica travada em Êxodo 20. Você vai ver o desenvolvimento dela. Como o desenvolvimento dela? Há várias leis, por exemplo, que falam do seu relacionamento com seus pais. Eu vou falar mais à frente, vou citar outros textos. E você vai ver esse desenvolvimento. E não só no Pentateuco, você vai ver em outros textos das Escrituras. E aí eu trago aqui Provérbios 23, 22 a 25. Ouve a teu pai que te gerou, e não desprezes a tua mãe quando vier a envelhecer. Olha só. Minha mãe já ficou velha, meu pai já está velho, já não bate bem da cabeça. Oi, não, é de uma geração, é quinta geração. Meu pai tem 70, 80, 90 anos e eu já tenho 50, já sou homem formado, já sou mulher, mãe de família. Irmãos, o nosso coração vai lançar essas ideias como se isso fosse sinônimo de sabedoria.
E aí você vai, não desprezes quando vier a envelhecer. Compra a verdade e não a vendas. Compra a sabedoria, a instrução e o entendimento. Grandemente se regozijará o pai do justo, e quem gerar um sábio, nele se alegrará. Alegrem-se teu pai e tua mãe, e regozije-se a que te deu a luz. Deixa eu falar uma coisa aqui. Desonra não é só algo que você faz assim, direcionado aos seus pais. Soltou um palavrão contra os pais, não bancou os seus pais, fez algo que ofendesse os pais, ou ofendendo aos pais. Mas tem também relação a dar alegria por causa ou por meio do seu desenvolvimento em sabedoria. Aqui há uma expressão de que há alegria no coração dos pais quando vê o desenvolvimento dos filhos. E vai além. Eu trago aqui, por exemplo, um texto, eu não lembro a referência de cor, quando João fala assim, que não existe maior alegria do que esta. Qual é? Alguém lembra? Que os meus filhos andem na verdade. O filho não está fazendo nada para ele. Em relação a, não é uma, ele não, naquele dia ele nem está em relação aos filhos, mas perceba, quando há alegria, quando você está assim e vê o seu filho pedindo desculpas para o seu coleguinha, ou mesmo perdoando, ou mesmo compartilhando, pega um biscoito, quebra o biscoito, toma aqui assim, a alegria no coração dos pais, e essas atitudes são expressões de honra aos pais. A vida dos filhos honra ou desonra os pais. Só você lembrar que você, normalmente, pelo menos o padrão é esse, você carrega um sobrenome que não era seu. De quem é? Seus pais. O que você faz ou o que você deixa de fazer tem influência de honra ou desonra a seus pais. Outro texto, Efésios 6, texto que eu mencionei. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Crianças, esse é um dos poucos textos das Escrituras em que Deus pega e fala assim, essa é uma palavra agora que eu vou falar para as crianças. Se você tem Bíblia aí, criança, se a Bíblia é sua, peça para o papai e mamãe uma caneta e grife esse versículo, Efésios 6:1. Olha que interessante. Uma das poucas palavras diretas, para assim, eu vou falar agora às crianças. É esse versículo. E sabe qual é a palavra? Honre a seu pai e a sua mãe. Obedeçam a seu pai e a sua mãe. Promovam a alegria no coração de seus pais. Estudem mais eu ia falar para a prova, mas para a prova eu vou dizer assim, o pastor falou que é para estudar só para a prova. Criança é bem literal, né? Estudem. Amem as Escrituras. Briguem menos com seus irmãos. Eu acho que é só lá em casa que tem briga, né? Não, toda casa tem briga de crianças. Mas briguem menos, aprendam a se amar mais. Isso é expressão do que Deus fala para vocês, crianças, filhos. Aqui a tradução poderia ser assim: filhinhos ou criancinhas, obedeçam a vossos pais, honrem. Expressem honra na sua vida aos seus pais. Outro texto, Colossenses 3, mesma coisa, crianças. Outro texto da Bíblia em que Deus fala diretamente às crianças. Colossenses 3:20. A ideia aí é filhinhos, crianças. No texto grego original, a ideia é de falar crianças, obedeçam em tudo aos vossos pais, pois isso agrada a Deus. Crianças, vocês querem agradar a Deus? Sim ou não? Eita, não ouvi. Crianças, vocês querem agradar a Deus? Sim ou não?
obedecer aos pais é uma das formas de agradar a Deus. Então aprendam a obediência. Busquem ao Senhor e peçam a Deus: Senhor, me ajuda a ser um filho mais obediente. Me ajuda a ser menos reclamão. Me ajuda a ser menos preguiçoso. Me ajuda a crescer. E aí vocês vão ver, irmãos, um aspecto que eu trago aqui. Há uma importância tão grande nesse mandamento, ou você percebe a ligação dele com a paternidade de Deus. É tão forte a autoridade de Deus sobre o seu povo, por meio da figura paterna ou materna, que um tratamento de desonra é tratado com severidade por parte de Deus. Eu vou repetir para você entender. Deus é aquele que tem toda a autoridade sobre todos. Ele é o dono de todos. Salmo 24:1. Ao Senhor pertence a terra, o mundo e os que nele habitam. E é tanto assim que ele institui um princípio de autoridade, ele dá aos homens o privilégio de ter esse princípio por meio de pais, de mães, eu vou falar logo mais, por meio de outras autoridades, mas agora por meio de pai e mãe. É tão forte que pai e mãe, crianças, são aqueles deixados por Deus para exercer autoridade sobre nós da parte dele. É como quando você vai para a casa da vovó, do tio ou de um amigo, e o papai e a mamãe falam assim: olha, se o meu filho der trabalho, pode puxar a orelha. Se o meu filho der trabalho, pode colocar de castigo, pode reclamar. Você dá parte da sua autoridade. Ou na escola, quando você pega e fala assim, pega o seu filho e leva na escola e fala assim, ó, vocês podem ensinar o meu filho, eu deixo. Vocês podem, inclusive, colocar ele de castigo se ele bagunçar na sala. Vocês podem levar ele para a secretaria se ele bagunçar. Você está dando parte da sua autoridade para uma escola. Da mesma forma, Deus dá a nós, pais e mães, e dá: vocês são meus representantes dentro da família. E caso eles desonrem vocês, eles estão desonrando a minha autoridade. Este é o princípio. E aí eu trago aqui só alguns versículos para falar sobre severidade. Olha o que o texto diz. Êxodo, versículo 21:15. Olha que texto severo. Quem ferir seu pai ou sua mãe será morto. Na antiga aliança, a ordem da teocracia ali em Israel era: alguém bateu, alguém feriu o pai e a mãe, ele merece pena de morte. Porque é como se ele estivesse tentando ferir o próprio Deus. Alguém que está desprezando uma autoridade da parte de Deus. É seríssimo. Outro texto, aliás, no mesmo texto, versículo 17. Quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe será morto. Agora deixa eu falar para as crianças entenderem aqui. Isso não acontece mais hoje. Não há uma ordem para quem desrespeitar, amaldiçoar os pais e a mãe ser morto hoje. Lá no período de Moisés, havia esta lei que era usada em Israel, e ela foi durante um tempo assim para ensinar a severidade e como Deus trata com muito juízo, com justiça, aqueles que desonram os pais. E é tanto assim, como eu mencionei, que Paulo vai mostrar, isto é sinal dos últimos dias, dos últimos tempos, sinais daqueles que vão seguir o anticristo. Desonra aos pais. E aqui é também um alerta ligado ao juízo do último dia. Se você pegar aí
eu não lembro como o catolicismo trata os pecados capitais. Eu não lembro todos quais ele se trata como pecados que são mortais. Eu não me recordo se alguém lembrar pode me colocar aqui. Eu não me recordo de desonra aos pais estar como um pecado assim. Mas todo pecado é capital. O que é isso? Todo pecado é mortal. Todo pecado é digno de inferno. Obviamente, você vai ter pecados em que há mais severidade ou gravidade. E um dos aspectos de gravidade não é se é mortal ou não. Todos são mortais. Alguns mais graves. E honra aos pais está neste patamar de gravidade. Ou desonra aos pais. E aí vou andar mais um pouquinho. Deuteronômio 21, 18 a 21. Olha como esse pecado é tratado com severidade nas Escrituras. Se alguém tiver um filho contumaz e rebelde, que não obedece à voz de seu pai e à de sua mãe, e ainda castigado não lhe dá ouvidos, seu pai e sua mãe o pegarão e o levarão aos anciãos da cidade, à sua porta, e lhes dirão: esse nosso filho é rebelde e contumaz, não dá ouvidos à nossa voz, é dissoluto, beberrão. E então todos os homens da sua cidade o apedrejarão até que morra. Assim eliminarás o mal no meio de ti. Todo Israel ouvirá e temerá. Olhem que aspecto terrível. Ele é rebelde, é contumaz, é beberrão, é terrível. Ele é repreendido e continua no pecado. Essa lei, irmãos, é um alerta para a igreja de todos os tempos, para dizer: repreenda o seu filho, cuide do seu filho, mas o pecado dele cairá sobre ele, porque Deus há de o julgar com severidade quando o Senhor voltar. Então, desonrar os pais é tratado das Escrituras como algo gravíssimo. Honre os seus pais. Eu leio ainda Mateus 15, 4, que diz: porque Deus ordenou, honra teu pai e tua mãe, e quem maldisser a seu pai ou a sua mãe, seja punido de morte. Cristo falando, mostrando que não foi uma ordem humana, não foi Moisés. Moisés ordenou. Isso aí era porque Moisés era perverso. Não. Ordem de Deus. É símbolo do juízo eterno da parte de Deus para aqueles que desonram os pais, para aqueles que não têm a noção de que os pais são autoridades da parte de Deus. Eu vou pular essa citação, eu não vou ler, vou deixar como tarefa de casa você leia. Já está no grupo da igreja, do WhatsApp da igreja, essa citação, sobre o que é honrar, sobre os aspectos da honra. E eu vou já andar aqui para a questão de honrar os pais. Não é apenas pai e mãe de sangue, mas todos aqueles que exercem autoridade sobre a nossa vida. Eu vou ler aqui os nossos catecismos, depois vou ler alguns versículos das Escrituras. O primeiro deles, a pergunta 124 do Catecismo Maior, vai dizer assim, sobre o quinto mandamento. O que significa pai e mãe no quinto mandamento? As palavras pai e mãe no quinto mandamento não abrangem somente os próprios pais, mas também todos os superiores em idade e dons, especialmente todos aqueles que, pela ordenação de Deus, estão colocados sobre nós em autoridade, quer na família, quer na igreja, quer no Estado. Aqui ele está mostrando que honrar pai e mãe, quando Moisés deu lá as tábuas da lei, diz: honra teu pai e tua mãe. Ele não estava falando só, honre o teu pai e tua mãe que te geraram. Seu avô e avó não, seu tio não, o sacerdote não, os levitas não, os idosos não. Não era isso. A ideia é que esse mandamento ele vai permeando, ele vai ensinar o princípio de autoridade, desde pai e mãe que gerou, e começa aí dentro do lar.
Mas isso expande e vai até todas as outras autoridades. Diácono, presbítero, pastor, prefeito, vereador, juiz, policial, professor, diretor, tio, avô. Todos aqueles que ocupam posição de autoridade, devem ser alvo da nossa honra. Então, há esse aspecto que permeia todos aqueles que estão acima de nós. Pergunta 125 do Catecismo Maior. Diz assim: por que são os superiores chamados pai e mãe? Os superiores são chamados pai e mãe para lhes ensinar que, em todos os deveres para com seus inferiores, devem eles, como verdadeiros pais, mostrar amor e ternura para com aqueles, conforme as suas diversas relações, e para não levar os inferiores a cumprir os seus deveres para com seus superiores, pronta e largamente e alegremente, como se estes fossem seus pais. Ele vai mostrar que a Bíblia trata autoridades como pai e mãe, para mostrar que eles devem tratar os seus liderados como se fossem filhos. Olha que interessante isso. Isso ensina a liderança da igreja. Quando você for tratar o seu liderado, trate como se fosse seu filho. Amor, zelo pela sua alma, entrega, serviço. E da mesma forma, fazer com que os liderados atendam às obrigações, às ordens, às direções, com o coração alegre, dizendo, ele está em uma posição como o meu pai está para mim. Então percebam que há sempre uma posição de amor ligada aí a todo tipo de autoridade. Eu trago agora alguns textos que mostram isso. Não é exaustivo, mas esse é o primeiro de Eliseu. Vendo Eliseu, clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros, e nunca mais o viu. E pegando as suas vestes, rasgou-as em duas partes. Que episódio é esse aqui, vocês lembram? Aqui Elias e Eliseu. E há outro episódio logo depois, mesmo contexto, em que Naamã chama o seu governante de quê? De pai. Quando eu chegar lá na frente do meu pai, ele diz assim, então chegaram-se a ele Naamã, os seus servos, e lhe falaram, e disseram, meu pai, se o profeta dissesse, aliás, aqui é os servos de Naamã falando com Naamã, meu pai, se o profeta dissesse alguma coisa, porventura não o farias, Naamã não queria pular 7 vezes no rio. E aí os servos dele chamam, meu pai, se ele te mandasse fazer outra coisa mais difícil, tu não faria? Você vai encontrar nas Escrituras, irmãos, esse princípio natural de chamar autoridades de pais, de pai. E aí, isso é uma derivação do 5º mandamento, que mais à frente você vai ver o dever de se sujeitar não só a pai e mãe. Paulo fala aos Romanos 13, por exemplo, de sujeição a quem? Vocês lembram? Estou esperando alguém lembrar. Pode falar alto. Romanos 13, sujeição a quem? Autoridades. Você vai ver o dever que o servo de Deus tem de se sujeitar às autoridades. E aí você, quando vai mais à frente lá em Pedro, você vai ter uma expressão na parte final dizendo assim, honrai o rei. E ali não está falando do rei Jesus. Está falando do rei mesmo. Presidente. Honrai o presidente.
Aí você fala, mas eu gosto mais dos partidos de tal, de direita, eu gosto mais dos partidos de esquerda, eu gosto mais dos partidos de centro, eu consigo tentar achar alguma coisa. Irmãos, o dever de honrar autoridades não está relacionado a partido, está relacionado à honra aos pais. E às vezes não, é sempre difícil honrar alguém com uma visão diferente da sua. E se você não sabe honrar seu pai e sua mãe, que pensa diferente de você, que vota diferente, que não é crente, quanto mais você não vai conseguir honrar uma autoridade. O ponto aqui não é você pensar igual à autoridade, é honrar. E aí eu vou trazer alguns aspectos agora, finalmente, pensando na honra. Primeiro domingo do ano, a gente tem que honrar o tempo, né? Então, eu vou andar agora para... E o que é honrar? E aí eu vou trazer algumas perspectivas aqui. E eu vou começar, antes dessa lista aí, falando sobre a pergunta 127 do Catecismo Maior, sobre qual é a honra que os inferiores devem aos superiores. Crianças, atenção máxima agora. Porque tem alguns aspectos aqui que se aplicam, aliás, todos se aplicam a vocês, mas alguns se aplicam à vivência de vocês. Adultos, alguns se aplicam à vivência de vocês, ou todos. Observem. A honra que os inferiores devem aos superiores é toda a devida reverência sincera em palavras e em procedimento. A oração e ações de graças por eles. Eu vou parar aqui. Você já orou e agradeceu pelos seus pais? Você já orou por eles hoje? Orar pelos pais tem relação com honra. Vou continuar. Nós não vamos descer e mergulhar em nenhum desses aspectos, porque não é o nosso escopo fazer isso. A imitação de suas virtudes. Crianças, imitem os seus pais naquilo em que vocês observam. Isso aqui que meu pai faz agrada a Deus. Eu quero ser igual ao meu pai, eu quero ser igual à minha mãe. Meu pai é honesto, meu pai é verdadeiro, meu pai é justo, meu pai é trabalhador, minha mãe é trabalhadora, minha mãe respeita, minha mãe é assim que você vai olhando. Minha mãe é estudiosa, meu pai é estudioso. Imitem os seus pais nas virtudes conforme as Escrituras. Isso tem relação com honra. Continua, o Catecismo Maior. A imitação de suas virtudes e graças, a pronta obediência aos seus mandamentos e conselhos legítimos. Olha aí, quando o pai e mãe dão um conselho legítimo, o que seria legítimo? Um conselho de acordo com a palavra de Deus. Obedeça. E aí eu gosto dessa expressão. Quando é que eu devo desobedecer a meu pai e minha mãe? Sabe quando? Quando seu pai e sua mãe dá uma ordem para você desobedecer às Escrituras. Por exemplo, filho, diga aí no telefone que eu não estou, que eu viajei. Você não diz. Não estou falando para você chegar lá. Meu pai mandou dizer isso, mas não vou... Não é isso não, crianças. Aí você já vai agora cometer um outro pecado, que eu vou guardar aqui, que eu vou dizer qual é aqui. Vou dar mais. A devida submissão às suas correções. Crianças, aqui é para vocês. Quando papai e mamãe corrigem, se submeta. Papai e mamãe botou de castigo, você está de castigo, não desobedeça. Acate a correção deles. Mas foi injusto, foi... Acate a correção. Ore ao Senhor. Senhor, papai e mamãe me colocou de castigo injustamente. E aí, com calma, você pode conversar com seu pai e sua mãe. Mas não se rebele. Ele me colocou de castigo, eu não vou ficar também, não. Ele fez isso. Não. Acate
a correção do papai e da mamãe. Continuando, fidelidade, defesa, manutenção de suas pessoas e autoridade, conforme os seus diversos graus e natureza de suas posições, suportando as suas fraquezas. Olha aí, naquela do telefone. Suportar suas fraquezas e encobrindo-as com amor, para que sejam uma honra para eles e para o seu governo. Irmãos, isso aqui é muito sério. Eu vou dar exemplo aqui. Eu não vou mergulhar nesse aspecto, eu vou citar o aspecto, vou aplicar, e aí vou deixar como tarefa de você, após a escola dominical, discutir. É um bom tema para você discutir após a escola dominical, aqui ou em casa. Encobrir as fraquezas dos pais com amor. Você não sai aí, eu duvido que se você descobrir que seu pai sonegou imposto de renda, que seu pai fez alguma coisa de errado, eu duvido você sair aqui na igreja, no seu trabalho, espalhando para todo mundo. Dificilmente um filho faz isso. Mas com as demais autoridades nós queremos fazer. Não estou falando da denúncia. Existe o lugar, a hora, o modo correto da denúncia do pecado. Existe. A Bíblia fala, por exemplo, que se há um pecado público, a correção é pública. Então, se um pai, uma mãe, um pastor, um presbítero, um diácono, um prefeito, um vereador, um presidente, um governador, autoridade, comete algo público, existe o aspecto de publicidade e de denúncia pública do pecado ou do mal e da correção pública. Existe esse aspecto público. Mas existe o aspecto velado. E do mesmo modo como você deve agir com seus pais, eu vou sair espalhando, não segura a língua. E aí eu vou publicamente falando sobre os pais, uma coisa que é um pecado velado, é um pecado privado, ligado à família, ligado a um contexto pequeno, e eu pego e eu vou jogar no ventilador. Irmãos, isso é desonra. Isso não é denúncia, isso é desonra. Existe o espaço certo de denúncia e use o espaço certo de denúncia, tanto para seus pais, tanto para seus líderes, seu gerente, Não é a fofoca o meio. No seu ambiente de trabalho, mesmo jeito. Isso é desonra. Então, encobrindo-as com amor, do mesmo jeito que você faz com seus pais. Pergunta 128, e agora andando para o fim. Quais são os pecados dos inferiores contra os seus superiores? Os pecados dos inferiores contra os seus superiores são negligência dos deveres exigidos a eles, inveja, desprezo, rebelião contra as suas pessoas e posições, em seus conselhos, mandamentos e correções legítimos, maldição, zombaria e todo comportamento rebelde e escandaloso que venha a ser uma vergonha e desonra para eles e para o seu governo. Lembre de Cã, filho de Noé. Zombaria, desonra com os pais. Tenham bastante cuidado, isso é uma afronta àquilo que Deus quer. É uma afronta ao próprio Deus, ao princípio de autoridade. E aí eu vou para esses textos rapidamente. Honrar tem relação com temor. Respeito aí, eu trago como temor, porque algumas traduções falam respeitar, mas o texto original é temor, e ligado a medo, a esta reverência que você deve ter com os seus pais. E aí, dois textos que eu trago, Levítico 19:3 e 19:32, vão ligar esse temor aos pais ao temor a Deus. Porque Deus no texto vai dizer, honre, respeite, cada um tema os seus pais.
diante das cãs te levantarás, diante das cãs honrarás, ou dos idosos, e aí ele vai dizer, temerás o Senhor teu Deus, eu sou o Senhor. Ligando diretamente a honra aos pais, a honra a Deus. Você vai ter aí também a obediência, eu não vou repetir os textos, Efésios 6 e Colossenses 3, não é obediência cega, a palavra de Deus fala obediência no Senhor. Então, filhos, obedeçam no Senhor, como já mencionamos, enquanto você não for impulsionado a pecar na obediência, você continua obedecendo. Ah, mas ele mandou andar 1 milha, ande 2. Mas ele mandou fazer isso que é muito difícil, faça. Ele mandou fazer isso que é pecado, não faça. Esse é o limite da obediência aos pais. Trate os seus pais com pureza. Levítico 18 vai falar sobre isso. Não descobrirás a nudez de teu pai e de tua mãe, ela é tua mãe, não lhe descobrirás a nudez. Pureza no trato com os seus pais. E aqui, repito, pais não são só pai e mãe. Sustento financeiro. Essa é a parte que mais dói no bolso, não é? É para doer mesmo. Quando Cristo vai trazer lá em Marcos 7, vocês estão invalidando o mandamento, dizendo que tudo que eu tenho é corbã, é como se ele é oferta ao Senhor. Eu oferto o que eu tenho ao Senhor. É de Deus, então eu não posso dar aos meus pais. Era isso que os fariseus estavam fazendo, trocando em outras palavras. Dizendo, olha, o meu dinheiro já é dedicado a Deus. Então eu não posso dar aos meus pais. Aí Cristo fala, vocês estão invalidando o mandamento de honrar pai e mãe. Como assim? O mandamento de honrar não é só respeitar, não é só obedecer, não, é bancar financeiramente quando eles, nas suas necessidades. Meu pai e minha mãe estão precisando do exame, é você mesmo que tem que ajudar. Meu pai e minha mãe estão precisando financeiramente para colocar o pão na mesa, você que tem que ajudar. Você é filho, é dever de honra ajudar financeiramente os pais. Ah, meu pai e minha mãe fez muita besteira na vida. Eu falei para estudar, ele não estudou. Eu falei para fazer isso, ele não fez. E agora está se batendo, está merecendo. Não, irmãos. O coração regenerado entende o dever de honrar os pais. E aí você vai se recobrar de sabedoria nessa ajuda. Ah, eu sei que se eu der para ele, ele vai beber. Eu sei que se eu der para ele, ele vai comprar besteira. Então dê com sabedoria. Aprenda peça sabedoria a alguém mais velho. Fale com um diácono, fale com um presbítero, com um pastor. Pastor, diácono, me ajude aqui nessa situação. Como é que eu ajudo meu pai? Como é que eu ajudo minha mãe, minha avó, minha tia? Minha tia não teve filhos, é viúva. Como é que eu faço para ajudar? Peça. Mas não dê desculpas de que, eu não tenho simplesmente. É possível que você não tenha mesmo. Mas é possível que você esteja trocando o sustento que é obrigação sua por entretenimento, por exemplo. Eu não posso julgar o seu coração, eu não sei qual é a motivação do seu coração. Mas você pode sondar o seu coração e pedir, Senhor, o que é que eu estou fazendo com o meu dinheiro? Ou com o dinheiro, aí vamos para aquela ideia da mordomia, para o dinheiro que é teu. E um dos aspectos é honre financeiramente. Dê alegria. Provérbios 15, 20. O filho sábio alegra o seu pai. Dê ouvidos aos ensinos. Provérbios 1, 8. Provérbios 6, 20. 2 textos que falam. Filho meu, guarda o mandamento de teu pai e não deixes a instrução de tua mãe. Não é só quando você estiver dentro de casa, não. Posteriormente. Por fim, eu falo de falar temperado. Ali eu chamo de mansidão. Atenção é dar ouvidos. E falar temperado, a ideia de mansidão. Provérbios 20, 20. Quem amaldiçoa seu pai ou a sua mãe, apagar-se-lhe-á a lâmpada nas mais densas trevas. Provérbios 30, 11. Há aqueles que amaldiçoam seu pai e não bendizem a sua mãe. E por fim,
Ezequiel 22:7. No meio de ti desprezam o pai e a mãe, praticam extorsões contra o estrangeiro e são injustos com o órfão e a viúva. O trato áspero com os pais. Adolescentes, vocês são os mais tentados nesta área. Guardem os seus lábios. Vocês são os mais tentados em praguejar. Às vezes você faz isso nas costas. Às vezes fazem na frente também. Ore assim: Senhor, põe guarda às portas dos meus lábios. Tem misericórdia de mim. E aí você deve olhar para esse mandamento e pensar naturalmente, irmãos, na pessoa de Cristo. Porque todos nós vamos errar nesse mandamento. Todos nós. Todos nós vamos errar. Há perdão na pessoa de Cristo. Há restauração. Há reconciliação. E se você está brigado com seu pai e sua mãe, corra, apresse os passos. Rogue misericórdia de Cristo. Senhor, tem misericórdia de mim. E me ajude a honrar mais os meus pais. Peça ajuda. Peça ajuda. Peça misericórdia a Deus. E olhe para Cristo. Olhe para como Cristo vivenciou esse mandamento. Olhe para como Cristo vivenciou até na cruz, provendo alguém para cuidar de sua mãe. Falando com João, olha, cuide como se fosse sua mãe. Isso aí tua mãe é, cuide dela. Honre a seus pais. Honrar os pais é amor, é honrar a Cristo. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe. Vamos orar? Pai querido e amado, nós te rendemos graças por esta manhã e nós pedimos a Ti, Senhor, que o Senhor guarde o nosso coração. Nós somos pecadores e com o nosso coração, ó Deus, regenerado, sabemos, Pai, que podemos sim lutar contra o pecado. Podemos lutar, Pai, contra esse ímpeto tão natural do velho homem de desonrar os pais, de desonrar aqueles que o Senhor colocou com autoridade sobre a nossa vida. Nós tantas vezes desonramos, ó Pai, e erramos, mas nós temos, ó Pai, o Senhor. Temos o Senhor como um Pai amoroso, como aquele que é a nossa referência, aquele que conduz a nossa vida, que enche o nosso coração de alegria, que ensina a nossa alma. Ó Deus, e nós queremos pedir que o Senhor nos ajude, Pai. Que o Senhor corrija as áreas que estão titubeando, as áreas, ó Pai, em que nós tropeçamos na desonra aos pais. O Senhor conhece cada um aqui. O Senhor conhece cada fraqueza, cada criança, cada adolescente, cada jovem, cada adulto. Cada um na sua fragilidade, o Senhor conhece. E o Senhor é poderoso para sustentar, para levantar, para restaurar as relações quebradas, para colocar, ó Deus, amor nos corações que brotam vingança, que brotam raiva, rancor, tristeza nesta relação. Ó Deus, restaura as relações por misericórdia. Põe tua boa mão sobre cada um de nós. No nome santo do nosso Senhor Jesus. Amém, Senhor. Deus nos abençoe, irmãos. Então, aqueles que nos visitam, temos culto ao Senhor à noite, às 18 horas. Estão convidados. E aqui ao lado nós temos um pequeno lanche para que nós possamos conversar um pouco mais, nos conhecer e nos confraternizar. Que Deus nos abençoe, irmãos.